Boa tarde a todos. Então, na aula de hoje a gente vai discutir a capacitância e os capacitores. O que seria um capacitor? Um capacitor é um arranjo de dois condutores no vácuo, ou esses dois condutores podem estar separados por um isolante ou dielétrico. Qual é a importância dos capacitores? Por que estudar capacitores? Então, um capacitor ele armazena, ele guarda energia ou cargas. Então, a gente sabe que é muito importante a energia e ter onde guardar, onde armazenar essa energia. Então, o capacitor ele consegue armazenar energia ou cargas, como a gente vai discutir. Então, existem vários tipos de capacitores. Eu vou começar discutindo um tipo mais simples, matematicamente, que seria mais didático, que a gente usa no curso. Então, vou começar falando do capacitor com placas paralelas. Então, eu vou pegar placas planas. O que seria uma placa plana? Poderia pensar no quadro ou numa folha de caderno. Eu peguei uma folha que seria uma placa plana, né? A gente chama de placa plana ou um plano, né? Então, eu vou pegar duas placas dessas. Cada placa dessas tem uma certa área A, né? Uma área. Aqui eu tenho uma área A, né? Retangular. Eu vou pegar duas dessas plaquinhas e vou colocar assim, uma de frente para a outra. Então a gente diz que isso é um capacitor com placas planas, paralelas. Então são placas condutoras, eu representei aqui, placa 1, placa 2. Então a gente tem a primeira placa aqui, eu fiz uma placa condutora 1. Placa condutora 2, estou pensando que eu estou no vácuo. Então tem vácuo aqui, então vácuo entre as placas e vácuo na região fora das placas. Então inicialmente essas placas condutoras 1 e 2 elas estão neutras, então nenhuma delas tem carga livre, estão neutras. O que eu vou fazer? Eu vou ligar uma bateria, então eu vou colocar um fio condutor ligando cada placa a bateria. Então a gente diz que isso é carregar o capacitor. Quando eu ligo uma bateria, pode ser uma bateria de automóvel de 12 volts, pode ser uma pilha, normalmente 6 volts. Né? Então o que vai acontecer? Quando eu liguei aqui, o terminal positivo atrai elétrons. Então essa é uma placa condutora, significa que tem elétrons livres. O que significa? Um elétron vai sair dessa placa, vai se deslocar, vai até o terminal positivo, vai passar pela bateria e vem para onde? Vem para essa placa aqui. Então essa placa aqui vai ter uma carguinha negativa, um elétron saiu de uma das placas, se deslocou para outra placa. Essa placa, quando perder um elétron, ela vai ficar o quê? Positivo. Então esse é um processo que ocorre bem rápido, né? Então quando eu liguei as placas à bateria, os elétrons vão se deslocar de uma das placas para outra. Então, esta placa aqui vai acabar se carregando com carga negativa e a outra que acaba perdendo elétrons vai ficar com carga positiva. Então, eu tenho que cuidar aqui que não tem os elétrons, só se deslocam. Eu desenhei 5 ali, então tem que ser 3 aqui e 5. Então, cada elétron que sai da placa da esquerda vai lá para a placa da direita. Não tem perdas aí de elétrons, nem ganho de elétrons. A gente pensa que está no vácuo ou num dia seco. Né? Então, cada elétron saiu de uma placa, passou pela bateria, vai até outra placa. Então, o papel da bateria é produzir um campo que faz esses elétrons se moverem. Ou, a gente diz, a bateria produz uma diferença de potencial, como a gente viu na aula anterior, né? O potencial e o campo elétrico estão relacionados. Então, eu digo, a bateria, qual é o papel? Gera um campo que faz com que esses elétrons se movam. O campo aplica uma força, movimenta os elétrons. Outra maneira é dizer, não, a bateria gera uma diferença de potencial. Então, os elétrons se movem e, após esse deslocamento de cargas, a gente tira esses fios, né? Ou seja, desliga as placas aí da bateria
E agora a gente diz, olha, o capacitor está carregado. Então, numa situação ideal, eu carreguei o capacitor, essas cargas vão ficar aí para sempre. No mundo real, na situação real, tem perdas, então algumas cargas vão ser perdidas para o ar, para o meio, então não vai ficar para sempre bonitinho assim com a mesma carga. Então esse capacitor, o que é mesmo capacitor? Um arranjo, eu peguei duas placas condutoras, dois condutores separados pelo vácuo, liguei a bateria e carreguei. Então a gente diz, olha, o capacitor ele consegue guardar cargas ou energia. Como é que a gente poderia medir o quanto de carga esse capacitor consegue armazenar? Então a quantia de carga, a capacidade de guardar cargas ou energia a gente mede com uma fórmula que é chamada de capacitância. Então eu anotei aqui do lado, definição, o que é mesmo a capacitância? Seria numa linguagem bem simples do dia a dia, a capacidade de guardar cargas ou de guardar energia. Então a capacitância, C maiúscula, definida como carga por diferença de potencial. Que carga é essa? É a carga em uma das placas. Então aqui no meu exemplo, essa placa da esquerda tem uma carga mais Q e a placa da direita menos Q. Vejam, quando eu pegar a carga total somada as duas placas dá zero. Então a mesma carga em cada placa em módulo só muda o sinal. Então aqui eu defino que é a mesma capacitância, a carga em uma das placas dividido pela diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser a diferença de potencial da bateria. Quando as placas estão carregadas, a diferença de potencial entre a placa que eu chamei de 1 e a 2 é igual à diferença de potencial da bateria. Notem que sempre é positiva a capacitância, ou seja, rigorosamente eu teria que escrever o módulo da carga pelo módulo do potencial, ou diferença de potencial. Que a carga pode ser positiva ou negativa e a diferença de potencial também pode ser positiva ou negativa. Então aqui a gente sempre vai pegar o módulo, a capacitância é sempre positiva. Então, qual é a unidade do sistema internacional? Farad, homenagem ao cientista inglês Michael Faraday. Então cuidado, né? A gente não escreve Faraday, aqui é o cientista, a unidade é Farad, então não tem esse AY no final. A gente representa pela letra F maiúscula e aqui representando as unidades, aqui entre colchetes, o que seria 1 Farad? Bom, 1 Farad, aqui a carga é Coulomb e aqui o potencial é Volt, então é Coulomb por Volt. São as unidades aí do sistema internacional. Então, a unidade de capacitância é o Farad. Essa medida aqui, por que a gente coloca a carga de uma só das placas? É uma pergunta que normalmente os alunos fazem. Se a gente colocar a carga das duas placas, o que acontece? Mais Q com menos Q vai dar zero. Então, se eu colocar a carga total, vai zerar aqui a minha expressão. Então, a gente pega a carga de uma das placas e coloca aqui. A gente pode talvez reescrever a fórmula, deixa a carga aqui, mando o V para o outro lado, multiplicando. Então a gente pode observar que a carga em cada placa é proporcional à diferença de potencial. Então, você ligou uma bateria, 12 volts, então vai carregar as placas com uma certa carga. Eu coloquei uma pilha de 6 volts, então a carga vai ser menor. Ou seja, a carga é proporcional à diferença de potencial. E essa constante aqui de proporcionalidade seria a capacitância, é uma outra maneira de ver. Então, essa é a definição de capacitância. A capacitância depende do que? Então, existem muitos tipos de capacitores. Como eu vou comentar, tem capacitor, como eu representei aqui, de placas paralelas, tem capacitor esférico, tem capacitor cilíndrico, tem muitos tipos, então para cada caso a gente pode calcular a capacitância. Aqui no curso eu vou trabalhar mais com capacitor com placas paralelas. Então eu vou relembrar algumas coisas para poder calcular a capacitância. Numa aula anterior, quando a gente aplicou a lei de Gauss, a gente viu que se eu tiver um plano, que eu chamei lá de plano infinito, ou uma placa infinita 1, tem uma placa 2 ou um plano infinito 2, então um com carga positiva mais sigma, outro menos sigma. Aqui é a densidade superficial de carga.
Então um está com carga positiva, outro negativo, sigma constante. Então a gente calculou usando a lei de Gauss que o campo entre as placas, o módulo dele era dado por sigma por epsilon zero. Sigma é carga por área, então está aqui o campo entre as placas. Ele aponta da positiva para a negativa, eu representei aqui, ó. E o campo fora aqui da região entre as placas é zero. Zero, zero e entre as placas, dado por essa expressão. Lembrando que essas placas podem ser retangulares, com uma certa área A, que é uma vista frontal, que eu coloquei uma representação para facilitar o desenho e os cálculos. Então, estou relembrando esse resultado que eu quero calcular a capacitância. Então, eu tenho que achar essa diferença de potencial e colocar aqui na fórmula. Então, eu relembro que a gente já sabe o campo entre as placas. E por que eu preciso do campo? Para achar a diferença de potencial, a gente também viu numa aula anterior, quando eu discuti o potencial ou diferença de potencial. Então, só relembrando, o que era a mesma diferença de potencial entre A e B, entre dois pontos? É uma integral do campo, a integral de A até B do campo escalar do deslocamento. Às vezes a gente só representa como V, ao invés de botar o AB. Então, quando põe o V, sabe que é uma diferença de potencial entre dois pontos. Então, quando eu escrevo por extensa que o produto escalar é o módulo do campo, que é o primeiro vetor, módulo do segundo, que é o deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. Então, isso é de uma aula anterior. Eu preciso, então, para calcular a capacitância, da diferença de potencial. Nesse caso aí, meio do capacitor de placas paralelas, como é que eu faria o cálculo? Então, eu vou imaginar que eu estou deslocando uma carga da placa positiva para a placa negativa. Então, vou calcular a diferença de potencial, ou seja, estou realizando um trabalho, estou deslocando uma carga de uma placa até a outra. Então, como é que ficaria? Este meu cálculo não depende da trajetória, então eu vou pensar aqui, ó, que eu vou deslocar então a carga dessa placa, eu iria chamar de placa A até a placa B. Então, como é que eu vou fazer? O campo ele está apontando para lá, né, o campo elétrico, então eu vou deslocar na mesma direção do campo. Então tem um campo aqui, ó, da placa mais para menos, na horizontal, é um campo uniforme, tem o mesmo valor em qualquer ponta do espaço. Eu vou deslocar a carga. Então eu imaginei que o deslocamento aqui em linha reta, né, da placa 1 para a placa 2, ou placa A para a placa B. Então o ângulo nesse caso seria θ igual a zero. O cosseno de zero é 1. Então esse meu cálculo não depende da trajetória. Então o que eu vou fazer? Fiz o caso mais simples. O cosseno de zero é 1. Então quer dizer que aqui vai sumir o cosseno. O campo é uniforme, ele pode sair da integral, então vai ficar só a integral de A até B de dr. O deslocamento de A até B, ou seja, qual é o deslocamento que vem da placa A até a placa B? A distância entre elas, que é o D, né? Então, somar os pequenos deslocamentos dá um deslocamento total que é D. Ou seja, a diferença de potencial entre as placas, em termos do campo, é dada por essa expressão. É o campo entre as placas vezes a distância entre as placas. Então, por isso que eu relembrei ali qual era o campo entre as placas, porque a diferença de potencial é o campo vezes a distância entre as placas. Então, agora eu calculei isso, relembrei qual é o campo de uma aula anterior, vamos calcular a capacitância. A capacitância, carga em uma das placas, diferença de potencial entre as placas. Diferença de potencial campo vezes a distância entre as placas. Substitua aqui, ó, quem que é o campo? Carga por ε0A, como eu anotei ali no início do quadro. Agora eu uso a regrinha, né, de 1 dividido por A dividido por B, vai inverter, vai ficar B sobre A. Então, se ε0A vai lá para cima, vezes a carga que já estava lá, aqui embaixo sobra a carga vezes distância. Cancelo carga com carga, então eu obtenho a expressão da capacitância. Isso vale para um capacitor com placas paralelas, né? Então, no vácuo. Então, qual é a capacitância de um capacitor com placas paralelas no vácuo? Ele é dado por essa expressão aqui, a capacitância é ε0, que é uma constante para o vácuo. Essa ε0 quer dizer que é a constante do vácuo. A gente sabe que é 8,85 10 a menos 12. Aí, A é a área de cada placa, então cada placa aí tem uma certa área. E D é a distância entre as placas.
Então, depende do que mesmo a capacitância. Depende da área das placas. Notem, né, que se a distância entre as placas for constante, quanto maior a área das placas, maior a capacitância. Se eu mantenho a área constante, ó, depende da distância entre as placas. Ó. Se eu for aumentando a distância, diminui a capacitância. Vou diminuindo a distância entre as placas, aumentei essa capacitância. Então a gente gostaria de ter uma capacitância a maior possível. Né? O que é mesmo a capacitância? Medida de quanto eu guardo de energia ou de cargas. Quanto mais cargas, mais energia eu guardar, melhor. Então, para aumentar o C, eu posso aumentar a área das placas. Né? Então, capacitor, só que eu também não posso aumentar muito a área. Né? Se eu aumentar demais a área das placas, imagina um capacitor com uma placa de 1 metro aí, quadrado da área. Né? Então, cada lado dessa placa seria de 1 metro, uma placa quadrada. Isso já fica grande, né? Imagina onde que a gente usa os capacitores. Então, aparece nos nossos aparelhos aí de televisão, rádio, computador. Então, não pode ser placas muito grandes. Então, o que a gente pensa? Não pode aumentar muito a área das placas. Então, diminuir a distância entre as placas. Eu também não posso colar as placas. Normalmente, as distâncias são de milímetros. Não pode encostar uma placa na outra, senão descarrega. Né? Se eu encostar uma placa positiva e a negativa, vai passar a carga de uma para a outra, vai descarregar. Então, tem duas maneiras de mudar aqui, ó. Então, aumentando a área, diminuindo a distância. Então, vamos olhar aqui embaixo um exemplo. Um capacitor com placas paralelas tem capacitância igual a 1 farad. Se a distância entre as placas for de 1 milímetro, isso é 10 na menos 3 metros, né? Qual vai ser a área de cada placa? Então, para obter 1 farad, colocando as placas a uma distância de 1 milímetro uma da outra, são as distâncias que normalmente se usam. Qual seria a área de cada placa? Então, a gente isola aqui, ó, qual é a área? Manda o D multiplicando, vai ficar D vezes C, ε0 dividindo. Então, está aqui, ó, colocando os valores, ó, vai ser a distância entre as placas 10 na menos 3, capacitância 1 farad, e aqui é ε0, 8,85 10 na menos 12, vai dar isso aqui, ó, 1,1 10 na 8 a área de cada placa. É imenso isso aí, não caberia no laboratório, é uma coisa gigantesca. Então, a gente consegue diminuir a distância entre as placas até milímetros, isso aumenta a capacitância, ou seja, a gente consegue guardar mais energia para depois usar essa energia como a gente achar melhor. A gente consegue aumentar a área das placas, mas não pode aumentar muito. Então, uma outra possibilidade, qual seria? Mexer aqui nesse ε0. Então, ao invés de deixar entre as placas o vácuo, normalmente a gente usa um isolante que aumenta, né, a capacitância. Então, a gente pode colocar, por exemplo, plástico, que é um isolante, ou papelão. Existem muitos tipos, né, de capacitores, como eu mencionei. Tem capacitor esférico, tem capacitor cilíndrico. Então, normalmente, quando a gente compra, como que é? O pessoal pega uma placa de metal, eu vou imaginar que essa folha branca aqui é uma placa de plástico, por exemplo, um isolante. Então, eu coloco no meio, ao invés de ter o vácuo, e daí o pessoal pega e enrola isso, é com formato cilíndrico. Então, normalmente, quando a gente compra o capacitor, é desse tipo, é uma espécie de sanduíche. Você põe uma placa condutora e entre elas uma placa isolante. Então, uma maneira de aumentar a capacitância é só colocar, por exemplo, plástico. Então, cada material tem um valor para o epsilon. E então, esses isolantes que a gente coloca aumentam a capacitância. Como eu comentei, existe capacitor esférico. Eu não vou mostrar as contas, mas está feito no nosso livro lá de cima. Se eu tiver, então, uma casca esférica com certo raio RA, uma casca esférica com certo raio RB, entre elas tem o vácuo, é possível mostrar que a capacitância é dada por essa expressão, depende do produto dos raios, diferença dos raios aqui, né? Então, eu vou ficar aqui no curso restrito ao capacitor com placas paralelas, a um capacitor de placas planas paralelas. Mas existe capacitor esférico, capacitor cilíndrico.
posso pegar um cilindro, daí colocar uma casca cilíndrica em volta e também formar um capacitor. No caso mais geral, mais avançado, se eu pegasse essas minhas placas, eu falei, eu tenho placas planas paralelas. O que acontece se ao invés de elas estarem bem paralelas, se eu inclinar um pouquinho, inclinar levemente uma delas, o que acontece? Então, representei aqui, vai ter um certo ângulo teto. Placa 2, placa 1 inclinada aqui em relação à vertical, certo ângulo teto. O fato de inclinar um pouquinho, essa placa já aumenta aí o cálculo, o trabalho matemático. Então, em livros um pouco mais avançados, o pessoal faz a conta e mostra. Por exemplo, se eu inclinar um pouquinho, a capacitância já é dada para essa expressão. Então, estou pensando aqui que a plaquinha é retangular, então tem um lado A, um lado B. Então, aqui vai aparecer tangente do ângulo, vai aparecer LN aqui dentro, no seno, já fica uma expressão bem mais complexa. Então, isso fica para cursos mais avançados, só estou mostrando como curiosidade. Então, quando a gente fala, vou pegar o caso mais simples, isso é uma maneira de ser didático e de facilitar as contas, para a gente não se perder no meio de contas. E há mais ou menos 400 anos já os pais da didática, o Hatke, o Comênio, especial Hatke, dizer, vamos do simples para o complexo. Então, começar do mais simples, que seria esse com placas paralelas, que as contas são mais tranquilas. Então, existem muitos tipos de capacitores, o mais simples matematicamente é esse, e tem muitas aplicações. Ok, então, agora vamos ver a expressão para a energia armazenada no capacitor. Antes, só comentar que eu anotei no finalzinho do quadro anterior um livro do Kleber Dal Machado, que é um livro sobre... O título é Teoria do Eletromagnetismo. Então, na verdade, são 3 volumes, cada um com quase 1000 páginas. É um livro muito bom, muito completo. Então, lá ele mostra a conta quando eu tenho uma das placas do capacitor levemente inclinada, com um ângulo teto. É um livro bem completo, muitas contas passo a passo. E ele tem uma seção onde ele ensina a fazer as coisas. O primeiro capacitor foi feito em Leiden, na Holanda, uma cidade da Holanda. Então, era conhecida como a garrafa de Leiden. Em português escreveria Leiden. Então, esse Leiden, a cidade lá da Holanda, foi onde o pessoal construiu o primeiro capacitor, que seria essa garrafa de Leiden. Então, o Kleber Dal Machado, no livro dele, ensina como fazer essa garrafa de Leiden com materiais simples e de baixo custo, materiais bem baratos. Quem quiser depois olhar como curiosidade ou quiser construir, aprender mais, é bem interessante. Então, eu falei que um capacitor ele guarda cargas ou energia. Eu gostaria de ver qual é, então, a expressão para energia. Vou fazer uma pequena demonstração, não é necessário memorizar, o que importa para a gente é o resultado final. Mas vamos ver uma vez de onde saiu esse resultado. Então, a gente viu numa aula anterior que a diferença de potencial é definida como energia por carga teste. Se eu isolar uma andando que está dividindo e multiplicando, a energia é a diferença de potencial vezes a carga teste. Eu vou pensar agora que eu estou transferindo uma quantia infinitesimal de carga, transferindo uma quantia infinitesimal de carga de uma placa para outra, por exemplo. Então, eu vou pegar um dq, Eu tenho que adaptar a notação. Se ao invés de pegar uma carga que é zero, estou pegando uma carga dq, então isso aqui vai ser um du, um elemento infinitesimal de energia. Du vai ser v dq. Então, ao invés de pegar aqui é zero, peguei um elemento de carga dq, adaptei aqui a notação, ficou um du. Então, se eu tenho um elemento de energia du, que é v dq, eu posso integrar dos dois lados, não altera a igualdade. Então, do lado esquerdo, somar todos os elementos de energia vai dar energia total, U. Do lado direito, eu teria integral. Estou transferindo cargas, então no início as placas estão neutras, sem cargas, então eu iria de 0 até uma carga total Q. Então, estou integrando isso. Agora, esse V, eu vou manipular ele, lembrando que a definição nossa da aula de hoje de capacitância é carga por dDp.
mando o que está dividindo V multiplicando, vai ficar CV igual a carga, deixo agora só o V aqui desse lado, então mando C dividindo. Diferença de potencial é carga dividido por capacitância. Vou trocar lá, ó. No lugar do V vem carga por capacitância. Estou integrando só na carga, ó, então fiquei com isso. Integral de Q dQ. Eu lembro lá do cálculo que a integral de x dx, x ao quadrado sobre 2. Então a integral dessa carga vai ser carga ao quadrado sobre 2. Vou trocar a carga por Q, fica aqui ao quadrado sobre 2. Quando eu trocar por zero, some. Então, resultado final é isso aqui, que é energia, carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Ou seja, qual é a energia armazenada no capacitor? Então, é a carga numa placa ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. A unidade dessa energia a gente já viu o joule, então eu falei para vocês ó, o que o capacitor faz, armazena cargas ou energia. Então, quando eu carreguei o capacitor, coloquei cargas lá nas placas, eu tenho energia armazenada, a gente já tem energia potencial elétrica. O que quer dizer isso? Como eu tinha comentado, quer dizer que pode se converter em energia cinética, as cargas podem se mover. Eu tenho aqui um capacitor carregado. Sempre estou pensando aqui nas placas paralelas. Carreguei, o que eu posso fazer? Então, eu tenho cargas, eu tenho uma energia potencial armazenada aí, em cargas armazenadas ou energia potencial elétrica. Significa que essas cargas podem se mover, podem se transformar em energia cinética, por exemplo. Outro exemplo, eu posso agora ligar então o capacitor, ó, ligar com um fio condutor até uma lâmpada. O que vai acontecer? Então, eu tenho esse fio aí condutor, os elétrons vão se movimentar, vão passar através da lâmpada, ó. A lâmpada vai acender e isso vai descarregar o capacitor. Então é tudo rápido. Quando a gente vai tirar uma foto naquelas máquinas de fotografia, tem lá um capacitor. Então, quando dá o flash, aquele clarão, justamente a gente está usando a energia lá do capacitor. Então, quando eu faço isso, as cargas passam pelo fio, passam pela lâmpada, a lâmpada acende e descarrega o capacitor, depois ela apaga. Então, isso seria uma aplicação aqui da energia do capacitor. Ou seja, as cargas estavam ali, a gente diz que tem uma energia potencial elétrica. Essa energia se tornou energia cinética, movimento, quando passa na lâmpada, vira energia luminosa. Né? Então, uma aplicação. Muito bem, agora a gente vai ver associações de capacitores. Existem muitas maneiras de associar capacitores, ou arranjar capacitores, ou combinar capacitores. Então, quando a gente vai a uma loja comprar um capacitor, os capacitores são feitos já com alguns valores. Então, tem alguns valores de capacitância, mas nem sempre é o valor que a gente deseja. Se você fez um projeto, por exemplo, se é um engenheiro elétrico, ou é uma pessoa que gosta de eletrônica, pode precisar de um valor específico que não está disponível para vender. Então, como é que a gente pode produzir diferentes valores de capacitância? Então, uma maneira é combinando os capacitores. Existem muitas maneiras, a gente vai discutir duas das mais simples maneiras de combinar capacitores. Então, tem uma maneira que é chamada de associação em série ou capacitores em série. Como que funciona? Então, eu fiz um desenho, aqui A e B representam os terminais da bateria, ou seja, eu vou ligar uma bateria, né, aqui entre A e B, isso vai produzir um campo ou uma diferença de potencial V, que vai fazer com que os elétrons se movimentem. Então, eu peguei dois capacitores, capacitor 1, capacitor 2, inicialmente eles estão descarregados, então eu liguei dessa maneira, chamada associação em série. Quando eu ligo a bateria, o que vai acontecer? Eles estavam descarregados, então o terminal positivo da bateria lá vai atrair elétrons. Então o elétron sai daqui, né, do capacitor 1, se move aqui através dos fios, que a gente pensa que não oferecem resistência. Nós vamos discutir a resistência nas próximas aulas. E o elétron vem até aqui, ó, na placa do capacitor 2. Então, outra
como um elétron saiu de lá, fica positivo. Então vem outros elétrons, a gente pode desenhar, todo elétron sai lá de cima, passa pela bateria e vem aqui para a plaquinha de baixo. Então a gente diz que está carregando esses capacitores. Aqui eu vou ter uma carga mais Q, aqui eu vou ter uma carga menos Q. Agora o que acontece aqui com essas placas que estão no meio? Então aqui eu tenho vácuo, né, entre as placas, e as cargas se movem aqui da placa de cima lá para a placa de baixo. Nessas placas que estão no meio, o que a gente espera que aconteça? Aqui, ó, menos deve atrair, né, cargas positivas, aqui mais deve atrair cargas negativas, ou seja, a gente espera que aqui fique negativo, aqui positivo. Então, quando a placa positiva atrai os elétrons saem daqui e vão para essa placa. Então, aqui embaixo fica positivo. Ou seja, no final a gente tem os capacitores, né, com uma carga mais Q menos Q, ou seja, tem cargas iguais. A carga no capacitor 1 é igual a carga no capacitor 2, que é igual a carga Q. Então não tem carga sendo perdida nem criada, só é transferida. A carga então sai de uma placa e vai para outra. Então o que a gente pode notar? A ideia, quando a gente trabalha com esses capacitores, é que estes dois capacitores poderiam ser trocados por um único capacitor. A gente chama de capacitor equivalente. Então, como que seria? Vamos fazer alguns cálculos, uma demonstração para obter a expressão do capacitor equivalente, ou seja, um capacitor que trabalharia igual a estes dois, arranjados desta maneira. Então, a gente nota aqui que a diferença de potencial que a bateria aplica é igual à soma das diferenças aqui, ó. V1 é a diferença de potencial no capacitor 1, mais V2, que é a diferença de potencial no capacitor 2. Então, a diferença de potencial V1 mais V2. Agora, quem é esse V1? Eu lembro, a gente definiu capacitância carga dividido por V. Eu mando V multiplicando, CV igual a carga. Quero isolar o V, então C vai dividindo. A diferença de potencial é carga dividido por C. Então, no lugar do V1, eu boto carga 1 por C1. No lugar do V2, carga 2 por C2. Só que a carga 1 é igual a carga 2, que é igual a Q, então eu deixei só Q. Coloque em evidência o Q, vai ficar Q que multiplica 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Aí eu mando agora esse Q, ó, está multiplicando e dividindo. Vai ficar desse lado V sobre Q, aqui, ó, e sobra do outro lado Q, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Agora notem o que é V sobre Q. Então, se a gente pegar 1 dividido pela capacitância, ó, 1 dividido por C, o que é? Ó, 1 dividido, quem é a capacitância? Carga por BDP. Então, 1 dividido por isso, usa a regrinha do 1 dividido por A dividido por B, inverte, né? Vai ficar B sobre A. Ou seja, 1 sobre QV vai ficar V sobre Q. Então, quando eu tenho a BDP dividido pela carga, isso é 1 sobre a capacitância, ou seja, este lado esquerdo eu posso escrever 1 sobre a capacitância, é o que eu vou fazer. 1 sobre a capacitância é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então a gente chama de capacitância equivalente. Eu posso fazer o MMC, ó, C1 vezes C2. Então quando eu pego C1 vezes C2 divido por C1, vai sobrar C2 vezes 1, fica C2. Quando eu pego o produto C1, C2 divido por C2, sobra C1 vezes 1, C1. Então agora eu vou mandar o C1 que está dividindo multiplicando, C1, C2 sobre C equivalente, do outro lado fica C2 sobre C1. Ou seja, vamos olhar aqui do outro lado, a capacitância equivalente pode ser escrita dessa maneira. O produto das capacitâncias, C1, C2 dividido pela soma. Então, vamos ver um exemplo aí. Se eu tiver um capacitor C1 de 1 microfarad, outro capacitor C2 de 1 microfarad, se eu combinar dessa maneira, se eu combinar em série, o que eu vou ter? Ó, a capacitância equivalente, ó, 1 vezes 1 dividido por 1 mais 1, vai dar 1,5 ou 0,5 microfarad. Quer dizer que quando eu associo em série, o resultado que eu obtenho é menor do que cada capacitância individual. A capacitância equivalente menor do que as capacitâncias individuais. Então, associar dessa maneira é um modo de diminuir a capacitância. Eu precisava, por exemplo, de uma capacitância de meio microfarad. Então, eu combinei dois capacitores de 1 microfarad e obtive isso.
Ou seja, quando a gente tem dois capacitores aqui, ó, C1 e C2, arranjados em série, eu poderia trocar por um único capacitor, chamado de capacitor equivalente, com a mesma carga e a mesma DDP. Então, notem, né, como é que a gente percebe que eles estão em série. Quando o elétron sai de um terminal, ele passaria pelos dois capacitores ao mesmo tempo. Então, é uma maneira de ver que estão em série. Uma situação mais geral, se eu tiver N capacitores, como é que eu faço? Então, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, até chegar no 1 sobre Cn. Ou seja, de maneira compacta, uma soma de igual a 1 até N de 1 sobre Cn. Ou seja, eu posso combinar N capacitores em série. E agora, cuidado, né? Se eu tiver, por exemplo, 3 capacitores, como é que fica em série? Seria 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então agora eu não vou simplesmente dizer ó, quem é mesmo C equivalente. Não é C1, C2, C3. Ó. Muitos alunos pensam, é só pegar o produto e embaixo somar. Como eu fiz lá em cima, C1, C2, C1. Não é verdade. Tem que ter cuidado agora, tem que fazer o MMC, vai dar C1, C2, C3, só que daí vai ter produtos assim, ó. Quando eu pego C1, C2, C3, divido por C1, sobra C2, C3 aqui. Então tem os produtos, C2, C3, C1, C3, então tem que fazer com mais cuidado, né, o MMC, não é só fazer o produto e dividir pela soma. Vai ter termos cruzados aí, C1, C2, C2, C3, então cuidado, tem que ter atenção. Uma outra possibilidade, das mais simples, é combinar os capacitores em paralelo. Então, eu fiz um desenho representando, eu peguei o capacitor 1, o capacitor 2, e neste arranjo a gente diz que eles estão em paralelo. Então, o que eu vou fazer? No início estão descarregados, vou ligar uma bateria. O terminal estaria entre A e B. Então, essa bateria gera um campo elétrico ou uma diferença de potencial, de maneira que o que vai acontecer? A bateria atrai elétrons. Então, um elétron sai daqui, ó, quando ele sai vai ficar positivo, estava inicialmente neutro. Então, o elétron sai daqui, atravessa a bateria, agora ele pode vir para essa placa aqui de baixo do capacitor 1, mas também pode ir lá para a placa de baixo do capacitor 2. Igualmente, um elétron saiu daqui, ó, vai ficar positivo, então ele vai atravessar a bateria e pode vir para este capacitor aqui ou para o capacitor 2. Então, neste caso, as cargas não serão iguais. Então, eu vou carregar, os elétrons vão se movimentar, só que eu vou ter, então, no capacitor 1 uma carga 1, no capacitor 2 uma carga 2, que em geral são diferentes. Né? Só serão iguais se eu tiver capacitores C1 e C2 iguais. Então, o que tem de igual nesse problema? É a mesma diferença de potencial. Então, imagina, tem uma diferença de potencial aqui nesse capacitor 1, que é V1, uma diferença de potencial no capacitor 2, V2, mas elas são iguais ao V da bateria. Então, como é que eu posso achar o capacitor equivalente? Eu poderia trocar estes dois capacitores C1 e C2 por qual valor, por qual capacitância? Então, a gente observa e vê quem é a carga total Q? É a carga 1 mais a carga 2. Quem é a carga 1? A gente lembra da definição de capacitância, que a carga é CV. Então, a carga 1 seria C1, V1. Quem é a carga 2? C2, V2. Mais V1 é igual a V2, que é igual a V, então já coloquei em V aqui. Ó. Coloque em evidência o V, vai ficar V vezes C1 mais C2. Manda esse V dividindo, vai ficar carga dividido por V. Do outro lado, sobra C1 e C2. Agora, quem é a carga dividido por V? Isso é a definição de capacitância. Então, vou chamar isso de capacitância equivalente. Então, quando eu associo em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. No meu exemplo, então, se eu tiver um capacitor C1 de 1 microfarad, um capacitor C2 também de 1 microfarad, qual seria a capacitância equivalente? 1 mais 1, 2 microfarad. Então, neste arranjo em paralelo, eu aumento a capacitância. No caso, eu dupliquei a capacitância. Se eu fizer esse tipo de arranjo, estou aumentando. Quem seria então o capacitor equivalente? No lugar desses dois capacitores, eu poderia colocar um único capacitor, cuja carga total é a soma das cargas, Q1 mais Q2,
e aqui é a mesma diferença de potencial. Então, o que a gente precisa ainda observar é que se eu tiver N capacitores arranjados em paralelo, associados em paralelo, qual é a capacitância equivalente? É só somar. Soma de igual mantém N de CI, ou seja, vai ser C1, C2, C3, até chegar no Nésimo capacitor. Então, o que a gente precisa gravar? Não precisa lembrar das demonstrações, tem que gravar dessas expressões aqui. Então, para N capacitores, em paralelo, eu somo as capacitâncias. E aqui, para N capacitores em série, eu pego 1 sobre as capacitâncias. Então, vamos ver exemplos aí de aplicação. Exemplo 1. Calcule a capacitância equivalente. Então, aqui nós temos um arranjo de capacitores, 1, 2, 3, 5 capacitores. Ele indica qual é a capacitância de cada um deles. Então, nós vamos calcular a capacitância ou capacitor equivalente. Então, observe que nós já mostramos como é que fica a capacitância em série, em paralelo, anotei aqui em cima, para nosso uso, né? E o símbolo de capacitor no circuito, o que é um circuito elétrico? É um caminho para que os elétrons se movam, como um circuito de Fórmula 1. Então, o circuito elétrico seria um caminho para esses elétrons e a gente representa o capacitor com este símbolo aqui, ó, nos circuitos. Então, aqui eu tenho um circuito elétrico com capacitores. Então, em A e B é onde eu estou ligando a bateria. Então, é importante onde eu ligo, se eu mudar esses pontos, ligar a bateria em outro lugar, já altera o problema. Então, eu estou ligando a bateria no A e no B, são os terminais da bateria. E onde tem esses pedacinhos aqui, ó, pedacinhos de reta, são fios, a gente imagina aqui que são fios, poderiam ser fios de cobre, mas no nosso caso a gente está idealizando e pensa que são fios de resistência igual a zero. Eu vou discutir a resistência, então é uma representação de um circuito elétrico. Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Eu vou procurar identificar aonde que tem associação em série e aonde tem associação em paralelo. Então eu vou olhar com calma, onde eu tiver certeza, eu começo por ali. Então eu estou olhando aqui o circuito, ó, aí eu imagino, se um elétron sai aqui do terminal A, ele tem que chegar sempre no B, ele poderia vir por aqui, ó, chegar no terminal B. Poderia aqui pelo meio, ou ainda poderia ir por lá, ó. Então tem vários caminhos para que o elétron saia do terminal A e chegue no terminal B. Posso olhar também do B, ó, saiu do B, tem que chegar no A. Então tem vários caminhos para que o elétron vá do terminal B até o terminal A. Agora o que eu observei? Se ele sair do A, então aqui ele tem 1, 2, 3 opções. Mas se ele vier por aqui, ó, então o mesmo elétron que passar no capacitor de 12 microfarad vai passar no de 6 microfarad. Então, ó, saiu do A, se ele vier por aqui, então ele vai passar por esses dois. Então a gente diz, né, que estes dois estão em série. Então, a mesma corrente, o mesmo elétron que passa num, passa no outro. Então eu olhei para a figura e identifiquei. Se está em série, como é que vai ficar essa capacitância equivalente? Eu posso trocar estes dois por um só capacitor. Como é que fica? Quando está em série é o produto pela soma. Então ficaria o produto, 6 vezes 12, dividido pela soma. Então a soma ficaria 6 mais 12, que vai dar, vamos ver aqui quanto que vai dar, 6 vezes 12, 6 mais 12, 18. O que eu posso cancelar aí? Ó? 6 dividido por 6 dá 1. 18 dividido por 6 dá 3. Então vai sobrar 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4 microfarad. Ou seja, eu vou trocar estes dois por um único capacitor de 4 microfarad. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Identifico o que está em série e paralelo, olha, tem que ter certeza, olha com calma para não errar. E depois eu redesenho. Então, esse é o desenho A, eu vou fazer um desenho B aqui, ó. Vou redesenhar aqui. Parece perda de tempo, mas não é. É muito importante que a gente faça de novo desenho, redesenho para evitar erros. Então eu não mexi naquele lá de 3 microfarad, então eu vou deixar ele aqui. Vou redesenhar, onde eu não mexi. Nesse de 11 eu também
não fiz nada. 11 microfarad. Nos terminais eu não mexo, tenho A, 3 microfarad, 11. Aqui embaixo eu tenho esse de 9 microfarad, que eu também não fiz nada. Está o terminal B, vamos ver? AB, 3 micro, 11 micro, e agora no lugar daqueles dois ali que estavam em série, eu vou colocar o capacitor equivalente que eu obtive, que foi um capacitor de 4 microfarad. Então é assim que a gente resolve, a gente identifica o que está em série no paralelo, calcula o valor e troca, vai redesenhando. Então a figura vai ficando mais simples. Eu tinha 5 capacitores, agora eu só tenho 4. Então vamos ver o que eu consigo agora identificar eles. Será que tem algo em série? Será que tem algo em paralelo? Então o que eu vejo? Neste ponto A eu tenho um terminal aqui da bateria que eu vou dizer que está no potencial VA. Então eu saio daqui, ó, o potencial é VA. Cheguei aqui, ó, se eu venho para esse lado onde tem fios assim, ó, o potencial não se altera. Então eu venho até aqui, ó, perto do capacitor, o potencial é VA. Quando eu passar pelo capacitor, do outro lado o potencial já é diferente. Vou chamar de VX, por exemplo. Então é uma maneira de trabalhar. Se eu agora saio daqui, é VA, eu venho aqui, olha, aqui ainda é VA. Quando eu atravessei o capacitor, do outro lado vai ter um outro valor aí, ó. Aqui eu venho por esse caminho, ó, também, VA, cheguei até aqui, ó, VA. Então, a hora que eu atravessar o capacitor, do outro lado vai ter um valor diferente, né? Agora, que valor será esse que eu marquei aqui, ó, um certo valor VX? Será que aqui vai ser VX? Será que aqui vai ser um valor diferente? Então, eu vou olhar agora do terminal B aqui, ó. Então, eu saio do terminal aqui B, então aqui ele tem um potencial VB. Como eu atravessei o capacitor, do outro lado eu tenho um outro valor aqui, ó. Então, vou falar que do outro lado eu tinha um valor B nesse ponto, ó, VX. Então, eu venho para cá, VX não muda, chegou aqui, ó, continua sendo VX. Vou subir aqui, ó, não muda, porque são só fios. VX, vou para aquele lado, ó. Então, o que eu vejo? Que eu tenho 3 capacitores com a mesma DDP. Ó. Se eu olhar qual é a DDP aqui, ó, VA menos VX. Qual é a DDP aqui? VA menos VX. Qual é aqui? VA menos VX. Então, os 3 estão em paralelo. Eu já olhei a DDP. Por que eu não olhei se estava em série? Vamos ver, ó. Porque a hora que o elétron sai daqui, chegou aqui, eu tenho 3 possibilidades. Ó. Pode ir por aqui, chegar no terminal B, pode ir pelo meio aqui, chegar no terminal B, ou por aqui, ó. Então, aparentemente, não tem nenhum em série. Quando está em série, o mesmo elétron, a mesma corrente tem que passar em 2, por exemplo. Mas não está dividindo. Corrente dividindo, então deve estar em paralelo. Então, eu verifiquei olhando as diferenças de potencial. Comecei aqui de cima, só altera a diferença de potencial quando eu passar por um capacitor, ou por um resistor, ou por um indutor. Então, indutor é assunto de física 4. Resistor eu ainda vou discutir, então aqui só vai alterar o potencial quando eu estou passando por um capacitor. Então eu saio daqui, antes de chegar no capacitor é o mesmo, ó, VA. Aí eu olhei aqui de baixo para ficar mais fácil, sair daqui é VB, passei nesse capacitor VX. Então até chegar no capacitor é VX, até chegar aqui com VX. Então eu notei que tem a mesma DDP, os 3 estão em paralelo. Então esses 3 aqui, ó, eu desenharia assim para assinalar e colocaria aqui, ó, paralelo. Se estão em paralelo, como é que fica equivalente? É só somar. Então vai ficar 3 mais 11 mais 4, que vai ser igual a 3 mais 11, 14, mais 4, 18 microfarad. Então agora eu tenho que redesenhar. Vamos fazer um novo desenho, vou chamar de desenho C. Então, eu não vou mexer no terminal A. Eu não mexo, então, no terminal A. Desenho aqui de novo. No lugar daqueles 3 capacitores que eu vi que estavam em paralelo,
eu coloco o valor que eu obtive, 18 microfarad. Aí tem um capacitor que eu não mexi, embaixo de 9 microfarad, eu redesenho aqui, né? Então, vejam que vai ficando mais simples. Agora eu tenho somente 2 capacitores. O que eu vejo? Se o elétron sai do terminal A para chegar no B, então o mesmo elétron vai passar nos 2 capacitores, ou seja, a mesma corrente passando nos 2. Então a gente diz que estão em série. Se estão em série, o que eu preciso fazer? O produto pela soma 18 vezes 9, embaixo vai ficar 18 mais 9. Então vai dar 18 vezes 9, 18 mais 9 dá 27. Será que eu posso simplificar? Divido por 9 em cima, vai sobrar só 18. Embaixo, dividido por 9, 3 vezes 9, 27. Então, 18 dividido por 3, 6 microfarad. Ou seja, agora desenhando o último passo, estou chamando aqui de letra D. Então, quem é mesmo o capacitor equivalente? Entre A e B, vou colocar o valor que eu obtive, 6 microfarad. Ou seja, este é o capacitor ou a capacitância equivalente. A capacitância equivalente, 6 microfarad. Então vejam que no início eu tinha 5 capacitores, eu olhei com cuidado para ver o que estava em série ou em paralelo, aí eu calculo a capacitância equivalente e eu troco aqueles capacitores pelo capacitor equivalente. Vou redesenhando, tem que fazer passo a passo para evitar erros, para não cometer erros, façam isso, evitem então de se apressar e pular passos. Quem tem muita experiência às vezes faz isso mais rápido, mas no começo façam devagar, passo a passo para evitar erros. Beleza, vamos ver mais um exemplo aí. Então, neste segundo exemplo, ele pede para calcular de novo a capacitância equivalente e ele dá uma figura onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 capacitores. Todos eles são iguais, têm o mesmo valor C para a capacitância. Então, os terminais estão aqui, A e B, né? Os terminais da bateria. Como eu disse, o local onde estão os terminais altera o problema. Então, eu vou analisar, eu olho, será que tem algo em série, será que tem algo em paralelo? Então, veja, se o elétron sair daqui, ele vai passar nesse capacitor, chegou aqui, ele tem 2 possibilidades, poderia ir por lá, pode ir aqui por cima, mas ele também pode, quando chegar nesse ponto, vir aqui pelo meio. Então, o elétron que passou aqui no primeiro capacitor, ele não vai obrigatoriamente passar naquele segundo, ele pode vir aqui por baixo. Então, eu não posso dizer que estão em série esses 2 aqui, né? Eu também não posso dizer que esse está em série com esse outro aqui, porque ele pode ir por lá. Olhando aqui por baixo, saiu do A, vai chegar no B, também, ó, o elétron pode vir por aqui, pode subir, pode vir por aqui, então aparentemente não tem nada em série. Então eu vou ver se tem alguém paralelo aí. Eu gostaria, né, como eu expliquei no exemplo anterior, de ver o que realmente está em série ou está em paralelo. Parece que não tem nada em série. Então eu vou olhar se tem algo em paralelo. Aqui no terminal A, eu digo, ó, o potencial aqui é VA. Então eu sair daqui antes de passar por um capacitor, continua sendo VA. Nos fios não altera o potencial. A hora que eu passar por esse capacitor, já vai alterar, vai ser um VX. Aqui é fio, não muda. Quando eu chegar aqui em cima, continua sendo VX. Vem aqui, ó, antes de passar no capacitor, VX. Se eu seguir por lá, ó, VX, antes de passar pelo capacitor, VX. Ó. Então, olhando por esse lado aqui da figura, eu vejo aqui, para estes 3 capacitores, de um lado, ó, é VX, VX, VX. Então agora eu vou analisar aqui do outro lado e ver o que acontece. Então sair do A, quando eu passar nesse capacitor aqui, ó, aqui continua sendo a VA. A hora que eu passar nesse capacitor, do outro lado é um potencial diferente. Mas como esse capacitor é igual ao de cima, vai ser também um VX. Ó. Então a mesma variação de potencial. Venho, aqui são só fios, continua sendo VX. Vem até aqui, ó, antes de passar no capacitor é VX.
Se eu vier por esse caminho antes de passar no capacitor, também é Vx. Então, o que eu observo fazendo este raciocínio? Eu notei que este capacitor aqui do meio, qual é a diferença de potencial neste capacitor do meio? Vamos escrever aqui, ó, do lado. Qual é a DDP, a diferença de potencial? Então eu vejo, ó, para este capacitor de um lado é Vx, do outro lado Vx. Então Vx menos Vx, isso é igual a zero. O que significa isso? Ó? Na nossa definição, quem é a mesma capacitância? Carga por DDP. Se eu mandar o V lá para o outro lado, eu tenho aqui, ó, CV é igual a carga. Só que eu vi que o V é zero, então, ó, quem vai ser a carga? CV. C vezes zero. Significa, então, como a DDP é zero, que este capacitor não carrega. Então, esse capacitor do meio não carrega, é como se ele não existisse, ou seja, eu posso apagar esse capacitor. Então, este é o truque, é o segredo para resolver este problema. Eu vi que a DDP é a mesma, se a DDP é a mesma, qual é a carga? O V é zero, a diferença de potencial, então a carga vai ser zero. Não carrega o capacitor. É como se ele não existisse, então eu posso apagar da figura e agora eu redesenho essa figura. No desenho A, eu vou para o desenho B. Então, eu mantenho o terminal A, a gente pode, em geral, desenhar ali retangular, fica mais fácil. Né? Então, o que eu estou observando? Quando eu saio do terminal A, para chegar no terminal B, eu vou passar por um capacitor, dois capacitores. Eu vou desenhar assim. Eu posso fazer isso. Ó. Então, observe, né, que estou olhando para a figura original. Saí do A até chegar no B, eu passei por um, dois capacitores. Está aqui, ó, um, dois. Saí do A para chegar no B, C. Se eu fizer agora o caminho aqui por baixo, sair do A para chegar no B aqui por baixo, também tem dois capacitores. Então eu posso redesenhar assim, ó, e fica mais fácil talvez de trabalhar e de ver. Se eu quisesse deixar daquela maneira, também dava. Eu posso trabalhar diretamente lá, ou aqui. Como é que eu vou observar agora? Se o elétron sai do terminal A, se ele vier aqui por cima, o mesmo elétron vai passar nesses dois capacitores até chegar no B. Então aqui, ó, medida que eles estão em série. Então como que vai ser o produto? C vezes C pela soma, C mais C. C vezes C, e aqui embaixo eu tenho 2C. Cancelo C com C, fica C dividido por 2. Cancelei este C com C. Agora vamos olhar naquela figura, será que eu posso ver isso aí? Ó? Saí aqui, o elétron saiu do A para chegar no B, passou nesses dois aqui. Ó. Então eu também vejo, poderia trabalhar aqui dizendo que está em série. Se vier aqui por baixo o elétron, também vai passar o mesmo nesses dois, também estariam em série. Só que eu redesenhei, que eu acho que fica mais fácil de ver. Então no meu desenho, se o elétron vem por cima, então a corrente aqui em cima é a mesma que passa no primeiro capacitor, passa no segundo. Se eu olhar aqui embaixo, ó, o mesmo elétron passa nos dois. Mesma corrente passando nos dois, eles estão em série. Eu não preciso refazer a continha lá de cima, né? C vezes C, né? C mais C, C quadrado, dividido por 2C, corta um C, fica C dividido por 2. Então agora eu redesenho, passo C, né? Mantenho o terminal A, aqui em cima então, terminal A, terminal B. Aqui em cima eu coloco o capacitor que eu obtive, né? C dividido por 2, aqui embaixo também. C dividido por 2. Então eu só troquei. No lugar daqueles dois, C dividido por 2, no lugar desses dois, C dividido por 2. Agora eu noto que eles estão em paralelo. Né? Se eu saio daqui, ó, nesse terminal potencial VA, quando eu venho até aqui, ó, VA, se eu venho aqui para baixo, ó, VA,
Então eu vejo que do lado esquerdo o potencial VA, e quando eu saio daqui, ó, o potencial é VB. Então eu vou me movimentando, venho até aqui, ó, VB. Se não tiver nada além de fios no caminho, ó, VB. Então qual é a diferença de potencial para este capacitor? Ó, VA menos VB. Qual é a diferença de potencial para este aqui? Ó, VA menos VB. Ou seja, eles têm a mesma DDP, então eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, é só somar. C dividido por 2 mais C dividido por 2. Metade mais metade vai dar 1/3. Vai dar C. Então, o meu último desenho para fechar a questão seria aqui. Deixo o terminal A, deixo o terminal B. E agora eu obtenho o seguinte, já a capacitância equivalente, simplesmente C. Então, eu repeti o procedimento do exemplo 1, procurei algo em série e em paralelo, foi difícil, não achei nada em série. Quando eu fui ver se tinha algo em paralelo, eu descobri que tinha um capacitor cuja diferença de potencial nele era zero. Se a diferença de potencial for zero, quer dizer que ele não carrega. Se ele não carrega, eu posso tirar do desenho. Fazendo isso, eu vi que tinha capacitores em série, depois em paralelo. Fui redesenhando para evitar erros, cheguei à resposta. Então era isso por hoje.